semana passada inteira e prometemos que a gente ia avançar em cima disso, e a gente tomou a liberdade de convidar aqui dois educadores, Eduardo Bezerra e Marcelo Freitas. Trouxemos eles aqui porque eles têm operações de educação desde o ensino infantil, a partir de 1 ano de idade, até o alunado do ensino médio. Ou seja, nós temos aqui uma curva bem completa do desafio da dinâmica do retorno da volta às aulas, dentro daquele conceito que a gente vem aqui batendo no bom sentido, ou vem colaborando no bom sentido da imprudência, da loucura que é esse prolongamento da volta às aulas do ensino público, né? Então, primeiramente, queria dar novamente uma boa noite a Eduardo Bezerra e a Marcelo Freitas. Sejam bem-vindos aqui ao Repórter 98. Vamos conversar sobre educação, que eu sei que vocês entendem e são feras no ofício aí. Boa noite. Boa noite novamente para todos. Boa noite para todos, para os ouvintes. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: vocês têm alunos desde 1 ano de idade, não é isso? De um ano e pouco de idade, não é isso? Até alunos de 21 anos, não é isso? Até alunos de 18 anos. Alunos de 18 anos, 17, 18 anos, que está fazendo Enem. O que vocês fizeram à época para conseguir que as operações de vocês pudessem voltar a operar? Qual foi o processo percorrido? Vou até respirar fundo. Esse ano de 2020 foi um ano muito desafiador para a educação privada. Ano de 2020, aquele que passou. Aquele ano de 2020. Foi um ano muito a gente desafiador. Acabou agora, na verdade. Exato, por isso que bem tá lembrado. Foi muito desafiador para a educação do setor privado e eu imagino para o do público também, sem sombra de dúvida. A pandemia chegou no Brasil como um tsunami ali, né? A gente estava ali no início de março de 2020 achando que não ia chegar tão rápido. Quando foi no dia 18, as aulas pararam de março. E rapidamente a gente teve que adaptar essa nova situação, que a priori a gente acreditava que ia ser uma parada de 30 dias. Todo mundo tinha no máximo 2 meses, né? Todo mundo achava isso. No máximo sair em maio, voltava. E a coisa foi se prolongando. E a gente se preocupando, porque embora a gente, com a ajuda, como nós, inclusive na Maple Bear Natal, fazemos parte de uma rede. Isso. A gente até com a ajuda do nosso escritório central, nós conseguimos até ser bem eficientes aí no ensino online, mas a gente sabe que o ensino online, por melhor que seja, ele não é igual ao ensino presencial. Ele não consegue ser igual ao ensino presencial, sobretudo quando ele é dado na sua totalidade, 100% das aulas. E as criancinhas já não conseguem suportar o ensino online? Exatamente. Até a capacidade de concentração... Ele é muito mais eficiente com um aluno do ensino médio e também com um aluno de faculdade. Sim. Que isso funciona bem. E aí, quando chegou ali em junho, que a gente viu que a coisa estava sempre protelando, nós começamos a perceber que tem alguns municípios de alguns estados, alguns municípios de Santa Catarina, e alguns municípios do estado de Goiás começaram a voltar às aulas. E a gente começou a aprender, até com as Maple Bears, desses locais, os protocolos que estavam sendo adotados. A gente imaginava que, obviamente, que uma vez retornando aqui... O caminho a ser percorrido, necessário isso, a ser percorrido. A gente já começou a se preparar um pouco em cima daquilo, com base no que estava acontecendo em outros estados, para que quando chegasse, vamos dizer assim, o dia de abertura daqui, a gente estivesse, de fato, preparado e não fosse só se preparar a partir daquele momento. Certo. É tanto que, salvo engano, o decreto saiu no dia 10 ou 11 de março, foi uma quinta-feira à noite e uma sexta. E a gente, tanto na Maple Bear Natal quanto no Colégio Porto, nós somos as primeiras escolas a abrir. Já na segunda-feira a gente estava aberto. Onde é que vocês foram buscar o suporte e o que é que vocês fizeram no antes, no durante e no depois, dentro desse processo de construção? Que eu imagino que vocês não idealizaram o modelo da cabeça de vocês. Vocês foram atrás de um embasamento técnico, científico, para poder viabilizar isso e respaldar e credibilizar e passar segurança para a comunidade como um todo. A Maple Bear faz parte de uma rede de escolas internacional. Canadense, né? Canadense. Ela é fundada no Canadá, em Vancouver, e faz parte de uma rede que tem escolas no mundo todo. Tem escola na Ásia, tem escola na China, tem escola na Coreia do Sul e aqui. Então, essas escolas da Ásia sofreram primeiro. Então, assim, eram milhares de pedagogos compartilhando experiência ao mesmo tempo. E é assim que funciona a rede de escolas. E essa experiência toda ajudou a gente a lidar melhor com a situação. Desde a construção do nosso protocolo de biossegurança,
que existe um protocolo que foi padrão para as escolas todas, que não foi construído por nós, mas sim por uma empresa especializada em protocolo de biossegurança, que foi contratada. Você buscou uma consultoria nesse sentido para respaldar oficialmente. Porém, além disso, também tivemos o nosso protocolo, que é um pouco mais rígido que esse. Certo. A gente também já tinha uma experiência por conta do protocolo construído pela nossa rede de escolas. Em quanto tempo vocês, entre o processo decisório de contratar esse protocolo, quanto tempo levou para vocês terem um modelo pronto para preparar a estrutura para a volta às aulas? A gente estava pronto desde agosto. Isso. Pronto. Vocês startaram isso, iniciaram esse processo quanto tempo antes? Foi quase 60 dias antes. Ou seja, por que eu estou falando isso? Trazendo o raciocínio para a escola pública. Nós vamos completar um ano de pandemia. O que é que foi feito para efetivamente se pensar na possibilidade de voltar? Nós estamos trazendo 2 operações bem-sucedidas do mercado privado, mostrando o seguinte, que em 60 dias eles conseguiram contratar e entender o que é que o modelo de negócio precisava ser adequado para poder oferecer a segurança à população. Estou falando isso para a gente cruzar uma coisa com a outra para o entendimento daquela cobrança com argumento, com um processo colaborativo aqui para com o ouvinte e para com o mercado. Não dá para ter um ano parado sem aula, otimizando a possibilidade da marginalidade, contaminar, cooptar essas crianças e, sobretudo, o vácuo de conhecimento que fica aí. E a gente trouxe outras informações, né, Mulatinho e Danilo? Hoje, por coincidência, a deputada estadual Cristiane Dantas cobrou que há 15 dias ela solicitou via requerimento ao governo do estado, à Secretaria Estadual da Educação, o plano de retomada das aulas. E ela não recebeu. Aí hoje ela voltou a bater nessa tecla. Eu quero pelo menos saber o que você planejou para poder apresentar à sociedade. Aí a gente se depara aqui com números da nossa, o que é a nossa rede municipal e rede estadual de ensino, que as pessoas vão, pai, qual é a quantidade de aluno? Vamos à rede estadual, 216 mil alunos matriculados. Na rede estadual. Na rede estadual. Estadual, rede pública estadual. Um detalhe aqui que o amigo ouvinte, eu acho que não sabe, que a gente também não sabia, foi pesquisar isso hoje. Nós cruzamos o total de verba disponibilizada para investimento em educação. No orçamento está previsto 2 bilhões e 400 milhões de reais, não é isso? Para 216. Para atender a 216 mil alunos, não é isso? Correto. Isso chega a uma conta de quanto por aluno? Vamos fazer aqui 2 bilhões e 400 milhões dividido por 216 mil. Nós temos aqui um investimento de R$11.111 ano, ou seja, cada aluno custa um mês de investimento R$925. Aí fica a pergunta para você, amigo ouvinte. Se por acaso esse ecossistema fosse todo modificado, o governo e as prefeituras saíssem da operação, da ponta da operação e virassem contratantes de operações bem-sucedidas, quantos alunos, o que esses alunos teriam? A R$925 por mês, esses alunos podiam ter uma entrega muito mais eficiente. O ecossistema seria todo privilegiado, porque essas crianças, o maior ganho aqui não é financeiro, não, o investimento seria o mesmo, e é muito justo que seja disso, até para mais. Mas eu estou falando do ganho de eficiência e de qualidade no ensino. No ensino, na ponta do processo. O mundo concorre com o mundo hoje. Nós temos dados aí que nossos convidados trouxeram aqui. Felipe, só para fazer um recorte, digamos que ele não faça a contratação para esses 216 mil. O ano passado, 2020, sabe quantos alunos da rede estadual se matriculou para fazer o Enem? 17.657. Se só esse público tivesse sido beneficiado nesses 60 dias de crise, o que eu vou fazer com o meu aluno que vai fazer o Enem? Ao invés de botar a mão na cabeça, dizer que está fazendo videoaula, teleaula, como foi que foi feito, vamos fazer uma prática aqui, juntar com as cabeças pensantes, vamos fazer uma parceria com as escolas que estão montando. 17 mil alunos, nossa rede teria como absorver essa clientela. Num valor desse, ou até menos, com a parceria. Essa conta nós fizemos aqui para o estado, dá em torno de R$925 por cada aluno. E no caso do município, nós temos aqui quanto? 424 milhões de investimento para um alunado 58 mil alunos. Que dá uma conta de 600 e poucos reais, que a gente também fez aqui. Exatamente. Em ambos os números, eu tenho certeza que seria oferecida uma educação anos-luz mais eficiente para o alunado. E aí sim, estaríamos transformando o futuro do estado a partir dessa singela modificação. Eu sei que é impossível, vamos dizer que isso aqui é uma loucura, vai contrariar a arenga para todo lado. Eu estou falando aqui por um ângulo, pensando no melhor para
amanhã. E aí, fala Danilo, eu queria até que eles trouxessem uns dados da diferença da qualidade da educação versus o tempo, porque não é só investimento, é aonde investir e como investir, que é muito importante para o entendimento. Eu ia só colocar, Fernando, que essa ideia, inclusive, pode fomentar a abertura de novos negócios, ao contrário do que a gente enfrentou esse fim de ano, né? Que os negócios, muitas escolas privadas também foram à falência, escolas pequenas, né? Escolas grandes, como tudo na vida, os grandes conseguem sobreviver. Mas as pequenas escolas faliram também. Muitas delas devem ter fechado as portas no final de 2020 e nesse de 2021. E uma iniciativa nesse sentido, né, permitiria até que novos negócios surgissem. Não tenha dúvida. Gerasse mais emprego e mais renda, né, no meio da população. A nossa experiência aqui, 2020, foi um ano extremamente desafiador. A gente acredito que dos setores que foram abalados pela pandemia, a educação está entre os 3 mais abalados. Como você falou aí, várias escolas fecharam, principalmente as escolas pequenas de bairro, infantis, essas foram aniquiladas. O ensino online não funciona tão bem numa criança de 2 anos de idade, 3 anos. Não existe a obrigatoriedade de uma criança menor de 4 anos estar na escola. Então, assim, a gente viu aí cancelamento de contrato em massa nessas escolas. Então, você imagina aí, você trazendo aqui os dados do município, eu acredito que há um déficit de oferta de escolas municipais. Há universo de pessoas, de alunado fora de aula. Fora de sala de aula. Há filas todos os anos, né? Olha, e as filas não são, essas pessoas não ocupam vagas. Para creche, o município de Natal não atende a população que necessita de creche. E eu fui pesquisar. Há uma lei municipal que o excedente desse... Ou seja, aquilo que não tem a capacidade de atender, instalado de atendimento. Município já pode contratar direto no mercado, aí faz uma licitação, faz uma pesquisa de mercado nos meios legais e aquele excedente vai ocupar aquela vaga na rede privada. Já há essa possibilidade. E esta lei também há possibilidade para o ensino médio e o ensino fundamental. Agora, a sociedade sabe disso? É divulgado isso? Foi feito um esforço nesse sentido para as cabeças pensantes chegarem a um acordo? Não, o debate foi provocado? Há um barrigamento do retorno da volta às aulas no ensino público e o que é pior, sem aquele start, sem aquele início que nós falamos aqui, comecei perguntando ele sobre isso, porque entre a situação que se tem hoje e a condição de se voltar às aulas, precisa se percorrer, se reestruturar de alguma forma ou de várias formas. A informação que se tem é que várias escolas em diversas cidades e também escolas estaduais, o mato está comendo no centro, alto, sequer a manutenção básica está sendo dada. Aí eu lhe pergunto, passado um ano, é isso mesmo que a gente vai ter? É dessa maneira que a gente vai conseguir voltar? Qual é a chance, qual é a perspectiva de vida que a gente está oferecendo? Porque vamos também começar a falar sobre o investimento de educação pelo mundo, Eduardo e Marcelo, e a diferença disso em uma década ou em 2 décadas, que é um processo que não é só dinheiro, é Exatamente. Onde investir e como investir. Vamos falar um pouco sobre isso. A gente tem aqui, a gente virou educador há 12 anos, né, Marcelo? A gente entrou na área de educação há 12 anos, quando a gente fundou em Natal a Maple Bear, né, a escola canadense, e a gente aprendeu tudo sobre educação com os canadenses, né? A gente tem aqui a cada semestre, passando conosco, um treinador canadense que mora no Canadá, um cara que vem de lá, uma pessoa que vem do Canadá e passa todo semestre com a gente 4 semanas de Natal. E aí quando a gente bebe da fonte do que há de mais moderno em educação no mundo, né? Foi lá que a gente aprendeu tudo que a gente sabia hoje sobre educação. E a gente vê que não é uma questão de recurso, de dinheiro. Não é só o investimento. Só é o investimento. É uma questão também de metodologia, de gestão, principalmente, e metodologia, né? O Brasil está muito atrasado em tudo isso, com relação aos mundos, e essa defasagem vem só crescendo. O primeiro mundo evoluiu muito em educação nos últimos 20 anos, desde que foi criado o PISA em 2000. Explica para o ouvinte o que é o PISA. O PISA ele é um exame que mede a qualidade da educação nos países. Foi criado pela OCDE em 2000 por uns pedagogos alemães que criaram o PISA e foi aplicado no primeiro momento aos países da OCDE e os países signatários. O Brasil estava entre eles. Inicialmente eram o quê? 20 países, 21 países, é isso? 41 países participaram do primeiro PISA. Hoje o último PISA foi em 2018, foi 74 países. Esse ano é ano de PISA. Esse ano tem de novo o exame do PISA. É só para alunos com faixa etária de 15 anos, né? 15 anos. Então, em 2000,
o mundo teve um retrato da educação que ninguém tinha antes. Descobriu-se quem estava fazendo educação bem feita no mundo e quem não estava. Esse exame é um exame que mede a capacidade de compreensão de leitura de texto. Interpretação de texto. Isso, a capacidade de raciocínio lógico, matemática e de conhecimento em ciências. Também muito voltado para o raciocínio lógico, né? Ele é um exame que mede muita capacidade de pensar, muito mais do que você responder uma pergunta que você decorou, uma resposta. Isso, que está muito ligado ao desafio da modernidade. A vida. Porque a vida. o decoreba não Não é se pergunta capacidade. datas, Não, né? Exatamente. Não é absolutamente nada. Você aprender um conteúdo é uma coisa, você decorar um conteúdo é outra, né? Certo. Então, você aprender é você saber lidar com os recursos que você tem e transformar aquilo em fazer alguma coisa que gere alguma coisa de boa. Como é que estava o Brasil em 2000 e como é que estava o Brasil no último? Olha, naqueles 41 países que participaram lá, o Brasil ficou, acho que em 38º em leitura, não tenho aqui o dado de cabeça, mas a gente foi o penúltimo em matemática e em ciências. Penúltimo, número 40. Já em 2000, Em 2000. do projeto, do programa. De 2000 para 2018, o Brasil dobrou o investimento em educação, investe cerca de 7% do PIB do Brasil investindo em educação, que é acima da média dos países da OCDE pelo PIB, e a gente continua na rabeira do PISA aí. Ou seja, dobramos o investimento e continuamos... Não melhorou nada. Melhorou muito pouco. Na verdade, com 74 países, hoje a gente anda ali pelos 60 e alguma coisa. E até, complementando o que o Eduardo está dizendo, até o ranking é uma coisa importante, mas quando você tira a fotografia só do Brasil também, é um pouco assustador, porque você vê que um dos resultados do Brasil é que 68% dos alunos que fizeram a prova não tem um nível básico em matemática, 55 em ciências e 50 em leitura. Minha Nossa Senhora. E quando você olha com os países da América do Sul, que o Brasil é um dos que mais investem, o Brasil está em último, comparando com os países da América do Sul, que participaram. Tem um dado é preocupante. Metade dos alunos brasileiros não tem condições de interpretar um texto. Tem um dado ainda pior aí. E olha um detalhe importante, estratificando um pouco isso tudo que vocês estão dizendo aqui, é o seguinte: olhe como os outros, se isso aqui fosse uma competição de remo, o barco dos outros está indo ali, vai distanciando do nosso, que daqui a pouco a gente vai ver o barco de binóculo. Tem um dado pior, Filinto, aí. No PISA 18, 25% dos mais pobres, dos alunos mais pobres dos países da OCDE tiveram um desempenho melhor do que os 25% mais ricos dos alunos que fizeram a prova do Brasil. Ou seja, traduzindo, a elite do conhecimento brasileiro, os 25% que compõem a elite do conhecimento brasileiro, levaram coro, teoricamente, dos 25% menos privilegiados das nações Exatamente esse dado. Lembrando o seguinte: nossos melhores players contra, em teoria, os mais desvantajados players dos outros. E levamos coro, não é isso? Você tem um cenário que é o seguinte: foi feito em 18 isso, né? Esse ano é ano de PISA. A gente tá... Vamos levar uma PISA? Acho que a PISA vai ser maior esse ano, né? Porque a gente está basicamente com um ano sem educação pública. Felipe, deixa eu lhe apresentar um dado aqui, ó. Diga. A Frente Nacional dos Prefeitos mediu em 2019, que é o ano na normalidade, né? 2020 a gente parou. O último ano antes da pandemia. O relatório foi o seguinte: ele relatou que a capital, Natal, apresentou a quarta maior despesa por aluno na região Nordeste, com R$ 7.378,64 investidos anualmente para cada estudante. Quanto? R$ 7.378. R$ 7.378,64 por aluno. Isso dá uma média mensal de R$ 614,88. Que foi o número que você anunciou. De novo, não querendo ser polêmico e querendo ser. Era muito mais eficiente para o futuro de todos nós se, ao invés de estarmos na ponta da operação ineficiente, superada, sem planejamento, sem execução e sem perspectiva, e partir para mudar o papel para virar gestor, escolher, abrir concorrência, licitar e contratar nas escolas. Quantas novas escolas seriam abertas, preenchidas, e o nível de eficiência? A diferença na educação a médio e longo prazo disso seria absurda. Filinto, absurda de positiva, né? Traçar aqui um paralelo da realidade aqui de público e privado, né? Você vê, a gente está aqui falando aqui que a rede pública há um ano não dá aula.
Isso. Está parado aí há um ano. Tanto a municipal, em todos os 167 municípios, como a rede estadual. Do nosso lado aqui, a gente resolveu fazer o contrário. A gente reabriu a escola em setembro para aula presencial. 14 de setembro, exatamente. 14 de setembro. No primeiro dia que a gente pôde reabrir, a gente estava pronto lá e reabriu. Na segunda-feira, nós fomos a primeira escola, as nossas escolas, o Colégio Porto. Notícia no mídia Isso. nacional. Então, a gente, na Maplebé, que é uma escola infantil e fundamental, e como a gente entende que o ensino online ele é menos eficiente Sim. para essa faixa etária, a gente assumiu um compromisso com nossos alunos, com nossas famílias, de dar todo o conteúdo presencialmente. Então, o nosso ano letivo 2020, por isso que eu falei, o ano que acabou Sim. agora, foi até dia 12 de fevereiro, véspera de carnaval. A gente encerrou o ano letivo dia 12. Encerrou o ano passado agora. No dia 12 de fevereiro agora. Nossos alunos estão agora de férias até de 1º de março. Segunda-feira a gente vai começar o ano letivo 21 na Maplebé. Então a gente resolveu fazer isso foi uma decisão nossa aqui local, porque o nosso compromisso, a nossa missão lá na escola é despertar a paixão por aprender. Nosso compromisso é com a educação. Então, a gente não vê isso na rede pública, né? A gente não vê o compromisso. Seus professores durante a pandemia, eles estavam querendo dar aula ou querendo ficar em casa? Não, nossos professores estavam dando aula. Estavam querendo dar aula? Presencial. Presencial, me refiro. Olha, com vontade... a gente sentiu, quando a gente voltou à aula presencial, todo mundo estava muito feliz com a volta às aulas. Isso. Toda a nossa comunidade estava muito feliz. Nós entrevistamos aqui diretores, professores, e a gente, eu me recuso, sendo muito franco aqui, para não tapar o sol com a peneira, eu me recuso a acreditar que os diretores, os professores estejam todos dentro de casa encavernados pela pandemia. Mas na hora de defender a não volta às aulas, é como se a pandemia, como se eles fossem todos encavernados. Isso tá virando de costas para a sociedade. O preço disso é abissal, é um absurdo. De novo, 1 ano sem aula. Não existe, era inimaginável. Agora, não estou dizendo criar, mas não se permitir abrir os olhos e conceber sequer um planejamento de volta, a gente precisa ter isso. E aqui acredito que fique claro, é para os 167 municípios do estado e para a rede estadual também. É geral. Não tem, o que eu quero dizer é o seguinte, a iniciativa privada, ela é movida pela execução, pela solução, pela busca da alternativa com responsabilidade. E eu não percebo isso no funcionamento público. Agora, de nada adianta ou fica parcialmente atendido se essa ação for exclusivamente da via privada. Tem que haver um start da via pública e já passou do tempo. E é uma comunidade que pouco cobra. E lembrar o seguinte, falando um pouco sobre investimento aqui, que é importante trazer esse dado, essa mesma questão do PISA. Portugal, por exemplo, foi pensado como exemplo, com o mesmo nível, sem nenhuma alteração de investimento da média por aluno. Confere, Eduardo? Confere. Passados 10 anos, o que aconteceu com Portugal? Passando a olhar, perceber e ter uma prática diferente, que foi o que aconteceu? Portugal estava lá no primeiro PISA nos piores. Aí, fazendo companhia ao Brasil à época. Não tanto assim, mas assim, entre os 20 piores. Certo. Abaixo da média. Bem abaixo da média. E como é que está Portugal? Portugal hoje está entre os 20 melhores do mundo. Portugal investiu 0 a mais. Ela não mudou nada ao orçamento. A média preservada. Ela foi atrás de entender o que é que funcionava. O PISA serviu para evidenciar quais eram os países que estavam fazendo corretamente. Finlândia, Canadá, enfim, esses países são países que têm educação de ponta. Singapura, aí tem alguns da Ásia, tem um pouco de diferença de metodologia aí. Sim. Mas então Portugal foi atrás de entender e fez o dever de casa. E vem evoluindo com muita força no PISA. Estados Unidos investe muito, né? Você estava me falando, e o resultado não é bom. O segundo maior investimento no mundo per capita em educação é os Estados Unidos. Não tem um bom resultado. Primeiro é Luxemburgo, né? Que você também falou. Primeiro do mundo é Luxemburgo per capita. Investe $20 mil por aluno por ano. Não tem um bom resultado. $20 mil em média por aluno. E qual é a posição do Luxemburgo? É péssimo. É 40 e alguma coisa. É muito ruim. E você tem o seguinte, e sem evoluir no PISA. Luxemburgo não evoluiu nada nos 8 anos, sendo o país que mais gasta per capita no mundo. Agora você tem um dado importante aqui. Estados Unidos também foi atrás de tentar fazer algumas experiências. Lá existe a Charter Schools. O que é isso? Traduz aí para nós. Uma Charter School é uma escola privada, de gestão privada, com metodologia própria, não tem a obrigação de seguir uma metodologia determinada pelo poder público, porém ela é 100% gratuita
para o aluno, para o cidadão. Quem custeia a Charter School é recurso público, certo? E ela tem fim lucrativo. Certo. Gestores que estão lá, que colocaram, funciona como um negócio. A Charter School isolada dos Estados Unidos, pegando a pontuação deles do PISA de 2018. Descolando ela da média histórica americana, qual é o desempenho dela? O melhor país do mundo foi a Singapura. Certo. Charter School está melhor que a Singapura. Olha aí. O que mostra aí? Que dentro do oceano padrão dos Estados Unidos, que é muito dinheiro investido, o dobro da média, né, mundial, o resultado é pífio. Uma operação específica com um olhar diferente, privatizado, vamos assim dizer. Isso. Com privatizado e entendendo que o lucro não tem nada o errado é não oferecer o serviço à sociedade. O errado não é a operação ter lucro, não. O errado é não oferecer o serviço à altura e ao desafio da sociedade. Porque não queira me dizer que o mesmo método de ensino há 15, 20 anos atrás, praticado até hoje, estará preparando profissionais eficientes para amanhã. Não, estará preparando um bloco de desempregados, um bloco da marginalidade. Você foi bonzinho falando de 15, 20 anos, porque a metodologia tem 300 anos, é a mesma. Mas diga assim, para não parecer radical, mas é verdade, você está dizendo, é verdade. E é importante dizer que esse experimento não é que ele paga mais por aluno, não. Eu sei, eu estou entendendo. Então simplesmente aquela verba destinada ali para... Foi uma forma que ele achou até de poder provar que existe alternativa viável e mais da oferta eficiente. Também. Isso. Perfeito. Então, pelo que foi dito aqui, você tem financiamento, há recursos, são 2 bilhões e 400 milhões no orçamento do Estado. E é justo, que a educação merece, é importante. 25% do que é arrecadado é constitucional, tem que investir em educação. Há recursos do Fundeb, que é composto de uma cesta de impostos, inclusive federais. A fonte 100, que são recursos do Estado com percentual constitucional de 25%. Tem fontes federais, sendo o principal do salário educação, além de convênios via programas, por exemplo, merenda escolar, transporte escolar, escola de tempo integral de ensino médio. Dito isso, aí, o que é que os educadores dizem aí, eu quero ver se vocês concordam. A educação tem mais problema de gestão do que falta de recursos. Não tenho dúvida disso. Concordo. Falta de gestão, acredito. Eu não fui nenhum aluno nessas coisas todas, já estou respondendo por ele, mas ele respondeu. Eu concordo, é claro. Não tenho dúvida disso. Agora, o que a gente fica impressionado é com a falta de iniciativa de ir atrás de geral. De resolver. Falando isso aqui geral. A zona de conforto. Geral. Eu não vejo um vereador de nenhuma cidade. Eu não vejo. Você está falando a doutora deputada Cristiane hoje aqui. Mas até então eu não vi um deputado, eu não vi um vereador, eu não vejo uma casa se voltar a se preocupar claramente com relação a isso. Não há nada mais importante do que educação. Não tem nada mais. Anos atrás, o nosso estado aqui, vizinho, o Ceará, ele tratou a questão da educação como uma questão de Estado, não era governo. Os índices da cidade lá dos cresceram. Gomes, como é o nome lá? Sobral é um exemplo. Dê a César o que é de César. Eu acho o Ciro, critico o Ciro numa série de aspectos. E os índices educacionais, Perfeito. Subiram. A partir do modelo de Sobral, não é isso? Exatamente. Disparou no Ceará. Filinto, se não quiserem, vamos supor, não, a educação é pública. Na Finlândia é pública, no Canadá a educação é pública, em Portugal a educação é pública. Por que não faz o que fez Portugal? Eu garanto a você que se um governador, um prefeito bater na porta do embaixador do Canadá, vamos fazer uma parceria do Rio Grande do Norte com o Canadá, eu queria entender como é que funciona a educação canadense, queria formar uma delegação para entender e a gente fazer um projeto conjunto, em parceria e cooperação. Nenhum país se negaria a fazer isso. Não tenha dúvida, dúvida, concordo. O que aparenta é que parece que a pauta educação não está no topo da lista. Né? Não está. E o Brasil é um país sendo muito generoso, que conversa muito pouco sobre a educação, que fala pouco sobre a educação. Se fala economia, se fala isso, aquilo outro, mas a educação vai ficando para trás, quando na verdade é o futuro da nação. E a educação é a principal fonte de esperança para se ter uma manhã diferente do hoje, viu? Verdade, não tem que inventar a roda. E ao mesmo tempo a maior certeza do caos do amanhã também. Com certeza. Olha, a maior herança que você pode deixar para o seu filho é a educação, não tem outra coisa. O YouTube tá bombando aí. Danilo Sá, traga aí os companheiros. Muita mensagem aí, muita gente opinando aqui sobre esse debate sobre a educação. E as opiniões são diversas aqui, né? O Sebastião Aires diz aqui que não foi feito nada pela educação pública.
A Miriam Gomes da Silva. Vocês da bancada me respondam por que as escolas particulares começaram e as públicas não fizeram nada. Mas é isso que a gente está aqui catucando aqui. A gente Pois está é. revoltado, achando um Tá absurdo. procurando isso. a A gente está resposta. procurando a resposta para isso. A Silva Luiz dizendo aqui que passa as duas realidades. Tem um filho de 13 anos e outra de 7. Estão indo sim para aula presencial, mas pelo método híbrido. Quando a aula é online, eu começo o dia rezando 20 Pai Nosso. Coitado. Que não funciona, né? Que a turma está criticando muito essa questão da aula online também, né? Como Porque o disse aqui alunado já nossos está convidados. cansado. Você não tem poder de E concentração. essa faixa etária não é fácil. Aí, né? Jamais vai substituir a aula online e a aula presencial. A Luciana Maia diz aqui que a educação é o pilar que levanta a humanidade. A escola pública já é um problema com a evasão escolar no ano letivo normal. Imagine um ano sem aula, realmente vai disparar a questão da evasão escolar. O medo do poder público é justamente outro esse. problema. Outro problema. Grande. É uma catástrofe. É uma catástrofe. Mas vamos ao anúncio do adiamento da Voz do Brasil, a gente volta já já. Não sai daí que tem mais informação sobre o debate de educação que a gente está falando aqui. E Danilo Sá, como não poderia ser, botou aqui a polêmica do... Olha o que a falta de educação não gera. Preocupação com o paredão do BBB. Hoje tem à noite. paredão. Então já, não sai daí. De acordo com a Lei número 13.644/18 de flexibilização da Voz do Brasil, exibiremos hoje a Voz do Brasil às 9 horas. ZYD 517, FM Nordeste Limitada. 98,9 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. Uma empresa do Grupo Dial Natal. Uma empresa do grupo Dial Natal. Estamos apresentando Repórter 98. Repórter 98. Oferecimento. Não tem plano? Tem Multimedical. Repórter 98. Estamos de volta. Antes de voltar aqui ao debate e devolver a mesa aqui, Daniel, tem mais participação do YouTube Tem sim, aí? inclusive. Vamos lá. Inclusive, quem está nos assistindo aqui é a ex-secretária da Educação, Cláudia Eu vi, Santa Cláudia Rosa. Santa Rosa. Ela diz aqui que uma informação a mais, né? Que nos 25% constitucionais destinados à educação, no Rio Grande do Norte também entra a despesa com a UERN, não somente com a educação básica. Essa conta também é Ainda outro tem absurdo. É outro absurdo. Se encerrar, vamos falar a verdade, viu? Porque o povo fica aqui achando que, não sei o quê. Se fechar o UERN e pegar todos os alunos e pagar um a um na faculdade particular, sai muito mais barato. Sai muito mais barato. Muito mais eficiente, muito mais barato. Aí fica essa coisa, vai dar uma confusão, não, porque tem gente. É aquela história, O que vai fazer com os professores, com os servidores? Meu amigo, aí é um problema a se resolver. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: cruze, é menos Estado e mais eficiência, amigos. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque, invariavelmente, infelizmente, há um paradoxo danado aqui. Enquanto a iniciativa privada quer sempre dar mais, oferecer mais e ganhar mais, está certo, o público, via de regra, caminha no sentido contrário, quer dificultar e restringir a oferta do serviço, a entrega final. Na educação a gente vê isso. Eu queria ver, olha o movimento das escolas particulares que a gente presenciou aqui, o esforço do retorno. A luta que foi. A luta que foi, mas ao incansável com a faca no dente atrás do objetivo. E para ficar claro aqui, Filinto, que esse esforço foi conjunto. Eu viu? sei, Foi nós sabemos. das escolas, com os pais e os professores também estavam engajados. Pronto. Sem dúvida. O que eu quero dizer, eu não sinto Uma mudança isso, de eu não mentalidade, sinto né? essa energia no ensino público. Eu não sinto. Se você sente, por favor, me diga aqui. Então, como é que eu vou dizer que isso é bom? Aí é um outro problema que vamos resolver. Ou, quem sabe, criar até uma PPP, que é um sonho isso, tá certo? De direcionar essa verba para a iniciativa, fazer uma PPP que contrate até os professores da rede pública para operar como até Marcelo vinha falando aqui no bastidor, um exemplo disso aonde, Marcelo? E no estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais. No mesmo Brasil, velho, nosso aqui, mal ranqueado geral. Pode ser uma solução. Agora, o que não pode é a gente achar que um ano sem educação é uma coisa normal. Ou que isso não é um absurdo de tem que estar se acordando Isso que dormindo você em cima está disso. dizendo já aconteceu no passado com as escolas católicas, porque no contraturno você tinha, eu lembro, no Imaculada Conceição, no Salesiano, À noite, né? no Marista, à noite, Verdade. ele era ensino para alfabetizar e para recuperar quem estava fora de faixa e era aluno de escola pública. Verdade. E quem bem custeava, então a gente não está dizendo nada. Não é inventou a grande roda. novidade, né? Não sei o que. Não estão pensando. Vamos voltar, como você falou, vamos voltar às práticas antigas.
Uma pergunta aqui, que alguém perguntou aí sobre por que não voltou Escolas públicas. Acho que teve 1 bilhão e 800 milhões. Qual foi o dinheiro? Investimento para o Estado, 1 bilhão e 800 milhões Na saúde. na saúde para a Covid. Mas eu entendo que protocolo de biossegurança em escola é saúde. Sem dúvida. E por que não foi feito para as escolas uma parte desse recurso? Não, E o Ministério da Educação também destinou recursos Também tem recurso da educação. direto para as escolas. Não, pra mas não fazer funcionou, né? A questão que a gente estava conversando aqui, não avança. É muita gestão. Tem Aí eu lhe que... pergunto o seguinte: dessas escolas públicas, vamos supor que tivessem voltado todas as aulas. Das escolas públicas, quantas dispõem de laboratórios informatizados com acesso à internet? Me diga aí no interior do estado se isso é uma realidade prática. Aí eu lhe pergunto: o que é hoje uma pessoa sem acesso à internet? No mundo corporativo, no mundo pessoal mesmo? Me diga aí, quem é? O que é? É um solitário. Então, como nós, eu né? mostro, meu amigo, você, amigo ouvinte, espectador do YouTube, é quanto está se gastando, ele quer que invista mais aí na educação, mas é como nós estamos gastando. E a maneira como nós estamos gastando, em vez de resolver, ainda por cima, distancia a gente da realidade prática do desafio do mundo na frente. Estou falando de laboratório de internet, falando coisa de internet, mas posso dar N exemplos aqui. N exemplos, porque o acesso à informação, a dinâmica do acesso à informação e o desafio a ela, ele é cotidianamente atualizado. Vocês são dois gestores de coisas aí, não me deixam mentir. Eu pergunto, além de não estar operando, se operando estivesse, estaria também extremamente distante desse desafio. É isso que estou querendo dizer, claramente aqui. Eu fiz outra. Você chegou a um número de evasão aí, você falou, foi? O percentual de evasão? Algum ouvinte aqui falou que a questão da evasão vai disparar esse ano. Foi a Luciana Maia. dúvida. Eu vou dar, fiz um cálculo aqui, em 2018, que é o último dado que eu fiz o levantamento, eram 610 escolas na rede estadual de ensino. Dividindo pelos 216 mil alunos, mil alunos, dá 354 alunos por escola. Na média. Matriculado, não quer dizer que é frequentando, não. Certo. É matriculado no SIGEDUC. 354 alunos. Vamos botar que a evasão seja 50%. Olha aí quanto já se perdeu. Com certeza. Você está entendendo a ineficiência, como é que fica? Não, tá. Aí eu vou fazer uma pergunta a ele. Vocês no retorno aqui, né? Vocês tiveram evasão de alunos? Não. Ó, o que é? Porque a iniciativa privada não permite esse gap. Ela está no DNA da concorrência, da eficiência, da atualização. Pelo contrário, a gente teve evasão quando não estava tendo aula, estava só tendo aula online. E outra coisa, se fizéssemos, se criássemos essa cultura, como você falou aqui, você recebe quantas vezes por ano gente do Canadá para reciclar o seu processo educacional pedagógico? Tem 8 semanas por ano. 8 semanas por ano. semestre. Que o cara sai lá do Canadá, vem para cá, para atualizar vocês, modernizar as coisas, antenar vocês com as coisas. Constante evolução. Constante Isso evolução. tem na escola pública? Isso vai ter na escola pública? O ideal é que tivesse. Não, mas vamos ser. E isso não vai lembre-se, ter, não tem, não vai ter nunca. e lembre-se que nesse esforço conjunto que foi feito lá atrás, julho e agosto, junto com o Sebrae, com o protocolo de biossegurança, que o Alexandre teve aqui, o Alexandre Marinho e outros diretores de escolas, eu lembro do debate. Me lembro. E dizia, rapaz, nós estamos à disposição para compartilhar o que deu certo do nosso retorno com a rede pública. Inclusive, algumas escolas querem adotar escola de vizinhança para colocar em prática. Aí fazer como minha avó dizia, tu procurasse. O Reginaldo Miguel diz, evasão escolar em escola privada é difícil. Não, Reginaldo. Porque numa pandemia, Maria, com a perda de emprego, com a dificuldade, ao contrário, amigo, você está desinformado. E, na verdade, assim, o desafio de evitar a evasão se torna muito maior. Pelo grau, aí sim, o grau de eficiência e de atualização é que faz a diferença e a família entende que o esforço financeiro se justifica justamente pela capacidade de evolução. Investir no futuro do filho, mesmo o pai com desafios de orçamento econômico financeiro. É o contrário. Exatamente. A herança que você pode deixar para o seu filho é a educação. Exatamente. Não tem outra coisa, não. Ele podendo se preparar e ser um bom profissional é a solução de vida que ele precisa. Não é herança de coisa alguma. Aliás, quanto menos a pessoa acha que precisa correr atrás, mais ineficiente será. O maior índice do meu orçamento doméstico é a escola. Pois é. É verdadeira e da maior parte das famílias. E nessa questão da pandemia, ao contrário do que disse aí o ouvinte, né? Principalmente das escolas infantis, né? Que não tem essa opção de aula online,
Se vai ser 2, 3 meses de aula online, o pai cancelou a matrícula, né? Naturalmente. O Rio do Souza diz no YouTube, fui em Ponta Negra domingo, 80% do povo que estava na praia era jovens e adolescentes bebendo e fumando. Agora para voltar às aulas não pode. Pois é. Por quê? Não tem, a escola pública não está fazendo o dever de casa. Todos. Mas a culpa não é do jovem, não. O jovem, ele tem que ser estimulado a retomar. Mas o jovem é usado como motivo. Claro. É que causa ainda mais problema nessa situação toda, né? Porque o aluno é usado como motivo para não ter aula, para proteger os alunos quando os alunos estão na praia. Você já imaginou se fosse estabelecido um modelo de negócio, oferecendo uma concorrência pública? Vocês, como empresário, não teriam interesse de abrir escolas para absorver esse alunado? Tenho certeza que teriam. Tenho certeza. Eles tendo experiência como eles têm, tanto como eles, a partir de 1 ano de idade até 17, 18 anos, praticamente com a cadeia inteira de ensino básico, a cadeia inteira. Não é verdade? E quantas escolas que já estão estruturadas, como você disse? Sim. Escolas de bairro que já estão estruturadas, que fecharam. Infelizmente fecharam. Fecharam as portas. E podem ser estimuladas a reabrir com um passo muito mais fácil. Vamos colocar o seguinte: a escola não foi recuperada não, mas a minha está em boas condições. Opere com a minha escola. Isso. Coloque o aluno da rede pública para operar dentro da minha escola, enquanto a sua está sendo recuperada. Isso mesmo. Vários votorinhos. É só que pensar. O Joel Bento aqui também levantando a questão das escolas cívico-militares, né? Por que será que os professores da rede pública são tão contra as escolas cívico-militares? E teve também, acho que a Silvia Luiz dizendo aqui que adoraria matricular o filho dela em uma escola militar. É outro debate, né, que foi levantado aqui no Brasil, né, e aqui em Natal também. Natal se inscreveu para receber a escola cívico-militar e o governo do estado foi contra, né? O governo do estado não está na lista e não recebeu a escola estadual para se transformar em escola militar. Eu até perguntar também aos entrevistados, você acha que essa iniciativa do governo vai melhorar a qualidade do ensino, né? Transformar aí algumas escolas em escolas militares? Eu não conheço uma escola militar, eu nunca entrei na escola militar, não sei como é que funciona. Mas eu sei o seguinte, a metodologia tradicional, ela é uma metodologia defasada, que ajuda a evasão, porque não estimula o interesse do aluno pela escola. O que é a metodologia de ensino moderna que praticada no Canadá? Ela é focada no aluno. O professor, ele é um facilitador dentro de sala de aula. Então ele é o chamado sala de aula invertida, onde o centro das atenções é o aluno. O professor, ele auxilia o aluno a aprender. Então ele é focado no aprendizado e não no ensinar. O professor, ele é um coadjuvante, o protagonista é o aluno. Isso é que é educação moderna. Então o foco é no aprendizado. Não é diferente de você ir para uma sala de aula, onde o professor vai dar conteúdo, prestou atenção quem quer o conteúdo, estudou quem quer em casa. Decorou em casa e fez uma prova. Não é isso. Uma educação moderna é uma educação que tem uma constante avaliação. Toda a aula, a produção em sala de aula é gigantesca. Então, a produção de conhecimento em sala de aula é gigantesca, com o auxílio do professor. Cada aluno, ele é estimulado na sua capacidade. Os alunos que têm altas habilidades, que no nosso tempo era superdotado, por exemplo, vai ser mais desafiado dentro do conteúdo que você está tendo naquele dia na aula. E dessa forma você consegue tratar os desiguais de forma desigual, para que você consiga dar o desafio para cada um na forma que precisa. O Brasil, eu acho até que eu também não conheço aí a escola, a metodologia, o método, isso. Mas o Brasil, rapaz, deveria seguir até o exemplo de Portugal, de outros países que melhoraram muito, que sem maiores investimentos, mas só tentando entender aonde é que está se fazendo bem, adotar assim, alguma dessas práticas. Já se tem a resposta, no mundo já se tem a resposta, não precisa inventar. Isso, na verdade, há muito tempo se percebe que o bom aluno não é aquele que decora e que consegue lhe tirar o 10 numa prova. Isso é importante também. Capacidade de pensar, né? Mas a capacidade de pensar. Despertar a capacidade criativa de cada um. Perfeito. A socialização. Isso. Essa é uma escola inclusiva, que o aluno vai se sentir bem lá. Então o cara vai querer ir para a aula, porque é uma aula que desperta a curiosidade. Não tendo 1 ano de aula, cadê a socialização? Isso. O degrau de evolução da socialização. Isso evolui, na verdade. Evolui em diversas Cadê sem falar em aprendizado, então, assim, além de gastar mal, além de não ter e estarmos gastando mal, nós estamos profundamente desatualizados, o que amplia ainda mais o desafio, entendeu? Sendo bem chato e cri-cri repetitivo, porque é o fato. Diga, Mulatinho. A escola, o projeto de escola militar, ele é proposto para você funcionar em escola onde está em bairros que tem conflito e precisa ocupar a mente desses jovens. E você pega uma escola da rede estadual ou municipal, o governo federal repassa R$1 milhão ano
para investir em capacitação, reciclagem, apoio pedagógico, gestão, e é colocado uma parte do que é feito nas escolas militares de cadete dual, de cadete, que é uma metodologia cívico-militar, de valores, e aí você tem disciplina, ordenamento, e a sociedade também entra para dentro da escola. Então é uma recuperação daquele aparelho escolar para a comunidade. E aí militares da reserva vão também, o MEC também manda apoio e suporte, e o Estado ou o município com a secretaria também entra nesse apoio pedagógico. É uma mudança, é uma transformação de atitude dentro de uma metodologia a ser empregada. E aí eu vou colocar no debate. Até onde era a zona de excelência, a gente não viu falar em 2020. Os IFs. Sim. Parou, não foi? Não teve. Vamos explicar o que são os IFs, que pode os ser... IFRNs, institutos. Isso. Que é a famosa escola técnica, né? Que antigamente, antiga Etferne. Emendando aqui, só apimentando, o Jonas Carvalho diz aqui: mandei essa matéria e as opiniões de vocês da 98 para o vereador de Natal, Anderson Lopes. Não dá mais para esperar, estamos gastando muito mal esse dinheiro, R$615 mensais jogado no ralo. Na média municipal, na média estadual, a conta que nós temos que é de 923. Quem foi o ouvinte que fez esse Jonas serviço? Carvalho. Olha aí, compartilhe o link do nosso youtube.com/98FM Natal. E mande para quem aproveita você e se inscreve, elegeu. Exatamente. Eduardo, você ia comentar alguma coisa? Você ia falar algum ponto? Agora esqueceu. Então vamos passar para o nosso Danilo Sá. Diga, Danilo. Muita gente ainda mandando comentário aqui, Fernando. Muita gente discutindo essa questão da educação. O Sânzio pergunta aqui, Sânzio Silva Mário, se vocês já perguntaram se os pais aceitam levar os filhos na escola pública. Tem essa questão também, né? Se os pais têm medo de levar os filhos para ter contato na escola pública. Muito provavelmente pela total incapacidade da escola pública, o pai tem medo. Vou responder o que é o seguinte: na hora que não está se fazendo nada, pois é, para garantir a segurança de reabrir a escola, é claro que oportuniza o crescimento do medo. Muito embora eu considero que esse medo hoje nunca foi tão seletivo. É medo de ir à aula, mas não tem medo de ir para a praia, não tem medo de fazer qualquer outra coisa. Mas de ir à aula tem. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se isso for bem estruturado, bem planejado, bem respaldado, bem assessorado, tiver todos os protocolos, o índice do medo despenca. Vide as vacinas. Lembra que estavam todas indiscretas? Pesquisa mundial mostra o quê? Conforme vai tendo conhecimento da eficiência, está disparando. O índice de gente que dizia que não tomava de jeito nenhum está despencando. Por quê? Onde existe informação e existe qualidade da informação, não há espaço para o medo e para a brecha do ostracismo, que é o que está acontecendo aí na educação. E entre os mais idosos é quem mais vibra com a vacina, porque passou pela varíola, passou pela poliomielite. Eu estou dando só um exemplo recente. Hoje os idosos, tudo animado. Eu estou dando só um exemplo recente da curva da evolução de um assunto polêmico. Essa questão dos pais terem... Nesse momento, os pais devem ter medo mesmo, que devem achar que não tem álcool gel para os alunos, devem achar que não tem distanciamento, devem achar que não tem máscara, não tem dinheiro para comprar. Mas, ok, são informações básicas que estão inseridas no protocolo inicial. Eu volto ao começo da entrevista. O famoso protocolo inicial, tenho certeza que previa e prevê tudo isso. E doutrinou um padrão de operação a partir de então. Nem isso a gente tem. A gente não sabe nem o que é preciso ser feito para voltar. Imagine saber quando voltaremos. É isso que eu querendo. E só um detalhe, foi anunciado o retorno da escola da rede municipal de ensino aqui em Natal de modo online. E iria retornar segunda-feira que vem presencial, híbrido. Certo. Aquele que quisesse retomaria, o que não quisesse não voltava. Mas uma decisão judicial suspendeu o retorno. Há uma ação do Sint, né? Há uma tentativa de retomar. Uhum. Eu ia fazer uma pergunta aqui aos nossos convidados em relação a esse um ano sem aula, né? A gente faz um ano sem aula em março já da rede pública. Esse prejuízo causado à educação desses alunos, né? Desses jovens, dessas crianças, tem como recuperar, na visão de vocês, de educadores, ou está perdido esse tempo aí que a gente passou sem aula? Olha, a gente fez a nossa recuperação, nossos alunos lá, que passaram um período de 4 meses em aula online, de setembro até fevereiro. Um ano perdido, assim, um ano inteiro. Eu não sei lhe responder. Tem que fazer uma avaliação de cada aluno desse. O que é que a gente fez na nossa escola? Cada aluno que voltou na aula presencial, a gente fez uma avaliação para entender qual foi o dano que a pandemia causou naquele período que ele estava na aula online. E a gente fez um plano de ação para cada aluno.
para se recuperar nesse prazo até fevereiro. Olha, E alguns vão, a gente vai carregar ao longo desse Isso, ano ainda mais algum plano de ação. Então, o ouvinte, só arredondando a resposta, gente, vocês pararam 4 meses, não é isso? Pararam ou não? Pararam, eu digo assim, Aula online Aula de online março a setembro. De março a setembro, ok. Para adaptar 6 isso, meses, né? vocês afastaram o calendário de 2020 até fevereiro de 2021. Isso. Pronto. E ainda vamos ter e ainda ainda, vamos- continuar com o plano de recuperação ao Isso. longo deste ano todo. Isso. E, quiçá, entraremos por 22. Olha como é importante a resposta dele. Imagine um ano parado. Felipe, é o seguinte, alguns de nossos alunos que ainda estão com lacunas de aprendizagem, e a gente faz sondagem lá, enfim, periodicamente, como Eduardo disse, Ele faz terão o ano- aula no contraturno, tá, de suporte, para poder a gente fechar essas lacunas, e a partir do momento que for fechando, alguns vão ter aula até o meio do ano, outros até setembro. Vai e depender do ritmo de cada um. De cada um, a Exatamente. necessidade de cada Do um. grau de contaminação do efeito pandemia no Exatamente. conhecimento de cada um. Então, Então, assim, assim, é uma pergunta muito complexa de se responder. A Se tem emenda recuperação, pergunta que é eu não sei esse dizer. detalhe da personificação de cada aluno dentro do contexto do volume de aprendizado. Vocês acham que a gente encontra isso cotidianamente na operação pública de educação? Ou seja, Jamais. sua Numa resposta, outra escola de já excelência. está posta. É irrecuperável. Irrecuperável. Eu concluí também nesse ponto. A gente, você imagina os alunos qual- da rede pública perderam esse ano de ensino e não vão recuperar. Então você imagina Um a crime PISA com que o teremos futuro esse ano no deles. PISA, né? A PISA A que levaremos, PISA que levaremos no PISA. no PISA. Exatamente. Porque, se eu não me engano, o Brasil é um dos poucos países que a educação parou como parou aqui, né? Não precisa ir no PISA, não. Você veja Eduardo Bezerra e Marcelo Freitas. O desencorajamento que esse aluno de escola pública teve em ir ao Enem, rapaz. É verdade. É. E 60%. Veja o funil que deu aí, né? Olha só, o cara não se Vamos estimula explicar melhor ninguém. isso aí. Vamos explicar melhor. No universo total de alunos, explica aí, Mulatinho, só No pra gente chegar na universo de conta alunos final. que você teve aí à disposição de fazer o Enem, aí teve aquela celeuma, não vai, porque não vai. Cumpriu-se todos os protocolos, houve uma campanha do Ministério da Educação para que fosse aplicado o Enem, que é o ponto de corte para as universidades, Dar o que é o ponto de acesso às universidades. a uma universidade que é o 3º grau. Nós chegamos, pasmem, a 50% a 60% de evasão. Pessoa que não foi fazer a prova, desistiu, não sentiu encorajado a participar do certame. É impressionante. É impressionante. sobre o PISA, que a gente deve, de novo, vai ter um péssimo resultado no exame, ainda tem um outro fator mais grave em relação ao Brasil, né? Porque além do Brasil estar entre as últimas posições do mundo, tem as avaliações nacionais e o Rio Grande do Norte também está entre as piores avaliações, entre os piores resultados do Brasil. Está sempre ali entre os últimos, ali nos exames nacionais. Ou seja, a qualidade do ensino do Rio Grande do Norte é um dos piores países em avaliações educacionais do mundo. É preocupante demais. É muito preocupante. É, o desafio não é pequeno, não. Diga, Danilo. Por falar em falta de educação, tem a questão Sim. do BBB, né? Você tá doido? Você Hoje tem paredão. Você não me surpreende mais não, viu, Danilo? Hoje tem paredão, Eu né, tô Danilo? vendo aqui que já Você já tá tá chegando torcendo ao pra final do quem, programa, Danilo? não vai Você dar tá torcendo tempo. pra quem? Não tô. Não, deixa de se fazer ele por fora. Não tô sabe nem o torcendo, nome não. do pessoal. Não, você. pelo Não amor tô de torcendo, Deus. não, mas a Sim, não Carol precisa com torcer. tá no paredão e deve bater o recorde. Né? A expectativa Recorde é de essa. quê? Explica. De pra mim. rejeição, né? O último eliminado teve 98,75, se eu não me engano. A ideia é que ela chega a 98,9. A ideia é que ela bata Inclusive, esse eu recorde. participei aqui do bolão que eu achei muito criativo da Miranda Computação. Verdade, legal. Que você tem que seguir, se inscrever, curtir o post lá e chutar o palpite. Eu chutei 98,9. Tem Quem- muita gente participando e muitas empresas E aí, se fazendo. o cara acertar, ganha aquilo ali de desconto. Ou seja, se ganhar, o meu desconto vai ser de 98,9. Se eu ganhar, né? Verdade. Comprar um bem MacBook criativo. legal lá, hein? Não é isso que eu tô de olho? Mas eu tenho uma falta de sorte com o jogo grande, viu? Nunca ganhei um sorteio nem de Pisa. Mas a Carol Conká vai ter uma surpresa quando sair da casa. Inclusive, disse que a Globo preparou um Carol sistema de Conká é bom segurança pra ela quando sair da casa, porque teme que aconteça alguma coisa ali É nos mesmo? primeiros dias ali pra ela. Isso porque ele não vê, viu? Ele não eu só sabe, ele acompanho não o vê, não noticiário. sabe o nome. Rapaz, na verdade eu vi a primeira vez ontem. E eu me surpreendi, porque ela realmente é irritante, a Carol Conká. Impressionante. Ela pegou uma briga ao vivo em 5 minutos com outra participante lá ao vivo. E teve que ser interrompida pelo apresentador, que cortou lá a discussão e mandou eles ir pra festa.
Você vai assistir o Paredão hoje, Danilo? Vou tentar, não. Você Não tá tem no meu dúvida? plano, não. Não tá tá no no seu plano, planejamento, não. Aí amanhã chega com todas as informações e ainda vai dizer que adormeceu e não viu. Não, acompanha. É o famoso sonso, né, Mulatinho? Cara, Mas, ontem. quando ele tem esse risinho Tomara de que boca, essa- esse risinho de canto de Assisti boca. Tomara meu que amigo. essa postura se mantenha só no Big Brother, não vá para outras áreas. viu? Mas o Big Brother esse ano tá mais atrativo, porque tem esse debate Vixe Maria. Pois- militante, né? E tá chamando a atenção. Bem, infelizmente o programa está chegando no final. Eu queria agradecer a presença construtiva e bem embasada dos educadores Eduardo Bezerra e Marcelo Freitas. E fazer um registro, viu, Marcelo? Você não ande com roupa farda do colégio, não, que vamos pensar se o menino tá gazeando, andando pelo corredor, o homem tá novo, viu, Eduardo? Zerado. Eu queria Ah, vamos dar dizer que novo. não é a primeira vez que eu escuto isso. Olha aí. Tá vendo aí? Resposta bem adolescente, inclusive, viu? Tá em forma. A pandemia É abalou muito, não, aí. é verdade. Mas brincadeiras à parte. Eu fiquei de verdade, careca na pandemia, você viu que É, o cabelo foi eu não tô embora. careca não, mas tô cheio de cabelo branco. Ó. E Preocupação nunca vi aqui, nascer O tanto. povo não aguentou, não, foi embora. Eu fiquei Ah, careca. Maria. Mas eu queria agradecer a presença de vocês, microfone para a despedida, e dizer que estamos sempre abertos aqui, de portas abertas, para discutir, a meu ver, o que é algo de mais importante para um futuro de qualquer natureza, ou de uma família, de uma nação, que é a educação. Então, por favor, o microfone é de vocês. Agradeço o convite, a oportunidade de a gente estar aqui debatendo sobre educação, que é uma coisa que a gente ama fazer, né? A gente tem 12 anos de experiência nisso e a nossa paixão é essa, educação, e é o que a gente mais entende e que a gente gosta de fazer. A gente percebe que vocês falam com empolgação, com DNA mesmo de educador. Eu agradeço também muito a oportunidade de a gente estar falando aqui. Como eu falei até anteriormente, eu acho que o nosso país fala muito pouco em educação. Nosso país, a gente tem uma característica que está sempre apagando incêndio. Então a gente está sempre atuando no urgente e não atua no importante. E a educação nunca chega no urgente. Ela é sempre muito importante, mas a gente, como está apagando as pandemias da vida, que o Brasil está sempre tendo essas crises, a educação fica sempre em segundo, terceiro plano. Então eu agradeço aqui o espaço de a gente estar debatendo. Acho que a gente deveria haver mesas de debates regulares sobre educação. E até porque, como você falou um pouco aí, Filinto, quando você transforma um jovem pela educação, você não transforma só aquele jovem, você transforma o jovem e as pessoas ao redor dele. Sem dúvida. Então isso não há forma melhor de você tirar uma nação da situação do Brasil para ser uma nação que de fato progrida e uma nação que tenha ordem e progresso, como é que está estampado na nossa bandeira. bandeira. Manda aquele abraço aí, Marcelo. Um abraço. Pode mandar, tem liberdade pra gente mandar um abraço Claro, aqui. amigo. Tá à Mandar um vontade. abraço pra Reca aqui, o pessoal tá todo escutando aqui, são seu ouvinte. A um Reca grupo. tá toda ouvindo aqui o programa hoje. Exatamente. O ouvinte assíduo, é uma grupo. Eu não vou é um nem grupo fazer de- aquela segunda pergunta sobre o que é a RECA, não, para não Aí, assim, comprometer, não. Para saber o que é a RECA, você tem que convidar para uma entrevista aqui Rodrigo Merenciano. Foi ele que criou a o RECA. Mussão. Mussão. Grande figura, abraço forte a ele. Aí ele explica o que é a Adoro RECA. o Mussão, figuraça. Danilo.